Oi, meu nome é Amanda Oi, eu sou a Ana Lu. e esse é o Só Mais Uma Coisa. Gente, hoje a gente veio responder a pergunta: ter um namorado hoje em dia é vergonhoso? Esse foi o título de um artigo que a Chantay Joseph escreveu pra, pra British Vogue. E ela fez um TikTok falando sobre esse artigo que ela escreveu. E ele, assim, viralizou, muitas pessoas começaram a falar sobre o assunto. Muita gente discordou e muita gente concordou, mas foi um assunto que repercutiu muito. Eu vi até pessoas próximas de mim querendo falar sobre isso. Enfim, eu e a Amanda, a gente queria trazer esse tópico pra discutir hoje. E eu acho que é interessante dizer que eu e a Amanda, a gente geralmente tem uma janela muito grande entre a data que a gente grava o episódio e a data que o episódio sai. Eu acho que vocês já devem ter percebido isso. É, só que, como esse tema, a gente queria realmente aproveitar o hype, o fato de que as pessoas estão querendo falar sobre isso atualmente e mudar um pouco o nosso cronograma. Então a gente veio aqui, vocês estão falando com uma Ana Lu e uma Amanda muito atuais. Então, Hum. Sim, com certeza. Eu acho que é um tema muito atual e agora ele tá muito em alta, sabe. Eu acho que o que é muito interessante desse artigo e do tema mesmo da discussão, é que eu acho que foi algo que a gente não reparou nesses últimos tempos. uhum, Então, não é que foi, assim, disruptivo o que ela falou, mas eu acho que foi algo que pra nós mulheres foi muito estranho parar pra pensar e falar assim: "Cara, será que ter um namorado", que foi uma coisa que sempre enfim, nós somos crianças dos anos 2000. Todos os filmes que a gente assistiu, todas as séries que a gente assistiu, o final do filme era literalmente a protagonista com o namorado, tipo, o vencimento, o felizes pra sempre é aquilo, sabe. Todos os filmes de princesa, enfim, sempre isso foi muito o centro das nossas vidas, né. Então agora perceber que talvez isso não seja, e que talvez para os ambientes femininos, esse não seja o objetivo final, é muito interessante. Então e assim, com certeza é um tema que conversa muito com o nosso podcast, conversa muito comigo e com a Ana Lu, uhum, especificamente, porque, enfim, eu sou solteira há muito tempo, a Ana Lu foi solteira por muito tempo, uhum. e eu acho que isso não foi uma grande questão pra gente, então eu acho que vai ser legal a gente falar um pouco sobre isso. A Ana Lu agora recém-namorando, Uhum. e eu ainda solteira, mas acho que vai ser legal e até contar um pouquinho também de como que tá sendo namorar, né, amiga, hoje em dia. E tipo, o que seria Sim, antigamente, sabe. Enfim. é. Eu só antes da gente começar realmente a entrar no artigo e falar sobre os pontos dela e comentar, eu achei interessante o fato de que, tipo, foi um artigo de uma revista que explodiu. Hoje em dia eu sinto que isso não acontece muito, as pessoas não falam muito sobre peças escritas, é tipo: "Ah, aquele TikTok que viralizou". Tudo bem que ela falou sobre o artigo dela em um TikTok que viralizou, mas as pessoas estão falando sobre o artigo, elas estão falando sobre as palavras que ela escreveu. E eu acho que, gente, na era do TikTok isso não é tão comum, entendeu? Achei muito interessante e eu acho que o fato eh, enfim, o porquê desse artigo ter explodido do jeito que explodiu, pra mim, pelo menos, foi um sentimento que já estava em mim faz muito tempo, que ela botou em palavras e expôs para o mundo. Porque mesmo eu, a Amanda falou, Sim. eu namoro, a primeira vez que eu li o título, assim, desse artigo, a manchete foi tipo: "Ah, ter um namorado é vergonhoso hoje em dia?" Eu fiquei tipo: "Não, total." Não, e eu acho que talvez isso eu vou fazer um disclaimer, talvez vergonhoso não seja a palavra mais correta, pelo menos pra mim. Tipo, eu não sinto vergonha de namorar, mas eu entendo exatamente o sentimento que ela tá descrevendo, mesmo sendo uma mulher não solteira. A gente pode começar então no falando do Vamos, artigo? Então, vamos. eh, ela fala muitas coisas nesse artigo. Eu acho que a gente vai ter muita coisa pra falar aqui, mas a Chantay começa o artigo dela falando que numa perspectiva mais de redes sociais. Então, quando ela vê alguém, enfim, que ela segue nas redes sociais falando que tem namorado, de repente surge esse desinteresse por parte dela. Mas porque ela já viu muitas vezes, influencers que ela segue anunciarem que estão namorando e o conteúdo delas vira só sobre o namorado delas. E sobre isso, eu já vou começar comentando, amiga, que eu me relacionei muito com esse primeiro parágrafo, porque eu já perdi muitas influências queridas que eu amava acompanhar, porque elas começaram a namorar, ou porque elas casaram, e o conteúdo delas virou sobre essa vida de mulher casada. E não foi por Sim. isso que eu comecei a seguir elas. Virou sobre: "Ai,
eu me arrumando pra sair com um date com meu namorado. Ai, arrumando a casa pro momento que meu namorado vai chegar em casa, sabe? Eu me relacionei muito com esse parágrafo. Não, com certeza. Assim, eu tenho uma sensação. É porque assim, gente, não é um projeto pra minha vida ter um namorado agora. Não é um projeto pra mim casar. Eu tenho 23 anos na minha cabeça. E assim, de verdade, eu sou uma pessoa muito nova. Então, assim, por mais que eu queira, tipo, um dia ter uma família, sei lá, eu nem sei se é isso que eu quero também, sendo bem sincera, eu não sei se eu vou querer ser mãe. Então, tipo, eu tenho muitas coisas na minha vida que fazem com que eu não esteja interessada em entrar num relacionamento. Principalmente também porque o mercado de homens é bem escasso com relação à qualidade, sabe? Tem muito homem merda, que verdade seja dita, e é muito Uhum. difícil você achar um cara muito legal, enfim. Tipo, óbvio, vai ser um homem, né, diferente, não vai ser uma mulher, enfim. E porque eu sou heterossexual, pra mim isso é um desafio, tipo, infelizmente eu não me interesso por mulheres, acho que seria mais fácil. Mas ao mesmo tempo, não é uma coisa que me faz muita falta, sabe. Então quando eu olho pra uma influenciadora, que eu consumo o conteúdo dela, porque eu quero que ela traga coisas novas, que me incentivem em coisas da minha vida, que estejam mais alinhadas aos meus objetivos, quando eu vejo já uma influencer que namora e que agora o projeto dela vai ser porque ela ficou noiva, e aí ela vai começar a falar sobre as coisas de casamento, isso é uma coisa que, tipo, me afasta completamente, sabe. Porque não é um objetivo meu, não é algo que eu quero, eu não acompanho ela por conta disso. Eu acompanho ela Uhum. por conta de outras coisas. E outra, assim, eu acho que tem um lado também, tem algumas influencers que têm uma postura, assim, tão que nem eu estava falando da Ana Lu. Tipo, ela é tão mais do que uma pessoa que namora, que tem pessoas que realmente, tipo, não querem contar esse lado da vida, porque também não querem que as pessoas taxem elas de: "Ah, agora namora, acabou", sabe. É uma coisa que eu vejo, assim, em algumas influenciadoras que começaram a namorar ou que estão noivas ou enfim, e que não querem que o conteúdo delas vire sobre isso, elas não falam, tipo, elas simplesmente não mostram, você nem sabe quem que é a pessoa direito, eh, falam do tipo assim: "Ah, quando eu for casar vocês vão saber depois", tipo, e aí é meio que sobre isso, sabe. E aí, eu acho que essas influenciadoras, elas são inteligentes porque elas conhecem muito bem o público delas. Uhum. Óbvio, vai ter influencer que o público eu estava até contando pra Ana Lu, tinha uma época no TikTok que aparecia muito pra mim, esposas de mulheres de homens presidiários. E aí o conteúdo era, tipo, elas fazendo ai, qual que é o nome disso? Total, a Porque elas cestinha de coisas pra levar pro presídio. exato, Aham. mas tem um nome específico que eu Tem, é. esqueci. E aí elas, tipo, preparando, e aí era muito engraçado e eu adorava assistir aquilo, tá, eu achava muito bom. Porque eu via, era tipo assim, elas compravam, tipo, 4 pacotes de bolacha maisena, tipo, sabe umas coisas assim que você falava: "Gente, quem que vai comer isso?" Aí ela, tipo: "Não, levando pro meu marido presidiário". Tipo, o conteúdo dela é sobre isso. Se ela do nada virar uma musa fitness, vai ser uma coisa que as pessoas vão ficar assim, imagina as mulheres que têm maridos presos. Tipo, o que que elas vão fazer com aquilo, sabe? Não tem muito o que fazer, às vezes, sei lá, ela já até terminou com aquele namorado lá, nem leva mais comida pra ele, mas ela está Mas fazendo ela tá vídeo ganhando sobre. dinheiro com esses vídeos e ela vai Exato. continuar fazendo. É. Mas entende, tipo, o conteúdo dela já era sobre isso, ela já Uhum. falava sobre isso. Agora, uma influenciadora que, sei lá, o conteúdo dela é tipo girl boss, nossa, vou fazer acontecer minha carreira, não sei o quê. E aí depois ela tá noiva e aí ela, tipo, sai do trabalho e vira dona de casa. Não tem Tipo, mais sentido seguir ela. É. qual a conexão? Exato. Eu tive uma influenciadora que eu parei de seguir exatamente por isso. Eu não sei se você já passou por isso também. Que teve uma influenciadora que eu me identificava muito a minha rotina, tipo, ela fazia atividade física, ela era do direito, tipo, era muito assim, sabe, tipo, trabalhava, conciliava tudo e ainda era influencer. Ela largou tudo, porque ela começou a ganhar muito bem como influencer, e virou dona de casa. Tipo, porra, o que que eu tenho a ver mais com ela, sabe? Aí ela tem uma rotina de treinos agora irreal, porque ela vai treinar na academia 2 horas da tarde, tipo, eu nunca vou conseguir fazer isso. Ela não trabalha com mais nada e agora ela faz vlog do dia dela que é, tipo, vazio. Uhum. Então, tipo, pra mim foi muito frustrante, sabe? É. Não sei se tem mais alguma coisa pra falar disso. Acho que não, acho que eu ainda tenho, mas se relaciona a outros pontos do artigo, então eu vou continuar. Eu Bora, tô ainda meio em bora continuar. ordem do artigo. Ela continua, a Chantay, no artigo dela falando que hoje em dia isso se reflete nas redes sociais até por aquele termo chamado soft launch. Eu vou explicar Uhum. aqui pra quem não conhece.
Soft é, tipo, leve, e launch é, tipo, lançamento. Então elas vão lançar o relacionamento, só que de forma leve. Não de forma na sua cara. Elas vão postar uma foto com o namorado anunciando, tipo, gente, estou namorando. Não, elas vão postar um dump. E lá naquele dump você vai ver uma mão que talvez seja de um homem, entendeu? Talvez ela tenha um namorado. Um Mas tá borrão. meio aberto. É. Ela até falou que, tipo, isso é até pior em alguns casos, tipo, sei lá, de mulheres postando fotos do casamento e o noivo tá, tipo, cortado. Isso eu achei meio demais. Mas ela falou que acontece no artigo. Sim, eu vejo muito esse fenômeno, principalmente nas influencers de soft launch. Eu não vejo muitas pessoas, tipo, da vida real, assim, que eu não sigo por serem influencers, fazendo isso. Mas até aí eu não tenho muito o que falar sobre. Só, tipo, total, o soft launch é um fenômeno que a gente tá vendo crescer mais hoje em dia. Não, eu acho que só se relaciona com aquilo que a gente tinha dito de as influenciadoras que não querem misturar o conteúdo delas sobre isso, sabe. Uhum. Então eu acho que nem é muito sobre fazer um mistério, tipo: "Ah, ninguém pode saber o homem que eu tenho", mas do Sim, tipo: "Eu não quero que meu conteúdo vire sobre isso, não alinhe a minha imagem a isso", sabe. Que é total, interessante. total. Aí ela faz a pergunta que dá nome ao artigo. As pessoas estão envergonhadas de terem namorados agora? Que é isso? Eh, Aí ela entrevista várias pessoas, eu achei isso muito parecido com a primeira temporada de Sex and the City. Enfim, que a Carrie Bradshaw, ela é uma, enfim, escritora, e ela escreve artigos mais ou menos nesse sentido, tanto que eu fiz anotações sobre o artigo, eu coloquei que a Shantae é a nossa Carrie Bradshaw contemporânea. E aparecem as pessoas, tipo, em confessionário falando com a câmera, pessoas que não são os personagens principais da série, mas que exemplificam um ponto que a Carrie Bradshaw quer passar. Eu achei que isso se assemelhava muito à primeira temporada de Sex and the City. Mas ela entrevistou uma influencer que falou que não quer exatamente que o conteúdo dela fique muito obcecado pelo namorado dela. Ela não quer que as mulheres não querem ser vistas como sendo somente sobre um homem. E ela fala muito isso, de que antes estar em um relacionamento reafirmava a feminilidade das mulheres. Isso você falou um pouco no começo. Enfim, que no final dos filmes, a mulher sempre tinha que estar com um homem. Enfim, era sempre o objetivo final na vida de uma mulher, estar em um relacionamento estável com um homem. Ela falando sobre isso hoje, a Shantae falando sobre isso hoje em dia, me fez pensar que hoje em dia é exatamente o contrário. Eu não sei, quando eu penso numa mulher livre, numa mulher feliz, eu não necessariamente penso numa mulher em um relacionamento. Às vezes eu acho que até tem a tendência a pensar numa mulher solteira, porque essa mulher solteira não deve nada a ninguém, ela tá só ela não deve satisfação a ninguém. Enfim, eu acho que essa perspectiva, até nos anos, tipo, até bem recentemente mudou. Eu acho que pro azar dos homens a gente descobriu que eles não eram tão bons assim, sabe. Exato. Eu acho que foi um pouco isso que aconteceu. Eu acho que, assim, as redes sociais escancararam muito isso, a gente começou a falar muito mais sobre relacionamentos abusivos e tóxicos, e a gente começou a entender, o que eu acho que, eh, enfim, meu, até com os avanços na legislação, sabe, tipo, Sim. a gente ter agora, por exemplo, um crime tipificado como feminicídio, assim, isso é Uhum. algo, assim, que é muito recente, tudo é muito recente. Sim. A gente entender que existe um tipo de violência que é contra a mulher, a gente entender que tem vários tipos de violência, entender que assédio não é só assédio físico. Isso é muito interessante, assim, sabe. O tanto que antes essa é até uma coisa, eu sinto que eu era muito mais assediada antes do que eu sou assediada hoje. Tipo, não sei se é porque eu cresci também, porque eu acho que também tem um gap aí de quando você é mais novinha, as pessoas acham que você é mais Uhum. vulnerável e usam um pouco disso. Mas eu sinto que, sei lá, até mesmo, por exemplo, você vai numa festa, tipo, os caras não chegam mais que nem antes, sabe. Tipo, é diferente, é diferente. Óbvio que tem um lado que é porque, sei lá, a gente passou pela pandemia, vamos falar disso de novo, checando o box de assuntos que a gente sempre fala. E e acho que também tem um lado de que nós mulheres começamos a ocupar espaços que antes a gente não ocupava. Então, isso não só falando de trabalho, sabe, o que eu tô falando é exatamente por projetos de lei, tipo, nós temos juízas hoje em dia, a gente, enfim, cria esses ambientes de debate sobre, as opressões que a gente sofre como mulheres, enfim. E aí eu acho que isso começou a se sofisticar,
de certa forma. Eu acho que o discurso ele começou a ser mais sofisticado do tipo assim, não é porque ele não me bateu que ele não é abusivo. Uhum. Não é porque esse homem não gritou comigo, não me xingou, que não é abusivo. Às vezes é abusivo a pessoa nunca lavar a louça, a pessoa, num dia que você tá cansada, deixar tudo pra você arrumar. Ou você tem filhos com essa pessoa e essa pessoa não te ajudar em absolutamente nada, porque ela tem um jogo de futebol com os amigos, te deixa sozinha num dia que você precisa. Então eu acho que a gente começou a sofisticar um pouco mais esse discurso. Eh, assim, eu vejo que isso foi causando mais desinteresse, porque conforme a gente foi entendendo que estava tudo errado no relacionamento Aham. que era vendido pra gente, que não era tipo, simplesmente porque esse cara tá com você e ele não te trai, que ele é um ótimo marido, que eu acho que, enfim, foi meio que aumentando a régua mesmo, porque a gente foi entendendo, tipo, não, eu quero uma pessoa que seja minha parceira, eu quero que essa pessoa seja minha companheira, meu companheiro, sei lá, enfim. Independente, eu não posso falar de relacionamentos lésbicos, porque, enfim, não E eu acho que mesmo o artigo da Chantay tá falando de relacionamentos heterossexuais, porque ela, heterossexuais. inclusive, vai problematizar a heterossexualidade no final do artigo. Eu acho que isso também é um disclaimer importante de fazer agora nesse episódio. Eu e a Ana Lu somos heterossexuais, então, assim, isso é sobre a nossa perspectiva, a gente não consegue falar de outras perspectivas, porque é diferente, a dinâmica é diferente. Sim. Então, falando sobre a respeito dos homens, eu acho que foi isso, assim, pelo menos pra mim isso aconteceu. Eu subi muito a minha régua, sabe. Então se eu for me relacionar com um homem, ele não vai ter que ser só bonito e, nossa, gostar de mim. Tipo, entende? Exatamente, se ele gostar de mim, ele vai ter que se esforçar, da mesma forma que eu vou me esforçar pra ele gostar de mim. Sabe, é uma coisa, não tô falando que assim, ah, nossa, eu quero um capacho que beije o chão em que eu ando. Não, não é isso, eu quero uma relação de respeito e de Uhum. esforço mútuo, sabe. E que, sei lá, se um dia eu não tô bem, vai ser uma pessoa que vai me amparar, e se um dia essa pessoa não estiver bem, eu vou amparar ela. É uma coisa mais equilibrada, sabe. E o que eu acho é que os relacionamentos heterossexuais, eles eram e são até hoje muito desequilibrados e oneram muito as mulheres. Então, é uma coisa que eu percebo, eu acho que foi que nós, mulheres feministas, começamos a entender que, cara, chega, eu não vou aceitar qualquer coisa. E assim, às vezes estar só é melhor do que mal acompanhada. Esse discurso é uma máxima, assim, sabe? Enfim, na minha vida, pelo menos. Eu acho isso que você falou muito interessante, porque a perspectiva do que faz uma mulher ser uma mulher completa também mudou completamente. Eh, Enfim, eu acho que a gente nem tá vivendo por um momento hiperfeminista. Eu acho que quando eu penso no último momento, assim, hiperfeminista que a gente viveu foi aquela fase, lembra até aquele programa que a Kéfera foi? Ela falou: "Ah, isso é Body mansplaining". positive. Eu acho que foi isso. Hoje em dia eu acho que até tá mais fraco, a gente, enfim, tá tendo uma crescente de, enfim, coisas negativas em relação ao corpo, sabe? As pessoas romantizando ser dona de casa, enfim, esse tipo de coisa. Acho que a gente não tá vivendo no auge disso, mas eu acho que esse último momento auge do feminismo teve um impacto gigantesco na nossa visão de mulher hoje em dia. Tipo, eu acho que talvez Sim. esse artigo e essa nossa visão não teria sido possível se não fosse por essa fase hiperfeminista. Eh, Enfim, voltando para o seu discurso no começo do, episódio, exato, hoje em dia quando você vê um filme sobre uma mulher se encontrando, às vezes essa mulher nem vai acabar o filme em um relacionamento com um homem. Às vezes ela passou por um drama com um homem só pra se conhecer melhor e ela vai terminar o filme feliz, completa e não estando em um relacionamento. Eh, Sim. eu já vi muitos vídeos não, desculpa, muitos filmes que representam exatamente essa situação. A mulher, ela é feliz e completa independentemente dela estar em um relacionamento com um homem. Então o paradigma mudou muito do que faz uma mulher completa. E agora é exatamente isso. Se você não é uma mulher completa estando solteira sem um homem, você não vai se completar estando em um relacionamento. Bom, não, e aí eu só queria compartilhar uma coisa que eu pode ser que vocês achem que não tem muito a ver, mas tem sim, que é sobre o filme Diário de uma Princesa. Muitas das pessoas que escutam a gente já devem ter assistido esse filme, é um filme da Disney. Foi o filme que a Anne Hathaway estrelou pela primeira vez como, protagonista, enfim, foi um dos primeiros filmes que ela fez na carreira dela, então é bem anos 2000.
E assim, é um filme super legal, tipo, é um dos meus filmes favoritos, assim, de quando eu era mais nova. O 1 é um dos meus favoritos, é muito legal. E tipo, o filme é muito sobre outras coisas, sabe. Eu acho que se ele fosse feito hoje em dia, ele teria uma história diferente do que ele teve na época, mas ainda mostrava muito do quanto, o final feliz tinha que ser com o menino. Porque a história não falava nem um pouco sobre o relacionamento que ela tinha com esse cara. Era uma pessoa X e, tipo, eu nem sei, eu acho que ela nem gostava tanto dele, assim, sei lá. E aí no final, tipo, a história é sobre várias outras coisas, sabe? Ela, pra quem nunca assistiu o filme, ela se descobre como princesa de um país muito pequeno na Europa e tal. E aí é toda a história dela se descobrindo princesa, descobrindo a história da família dela. E aí os desafios dela se transformar mesmo numa princesa. Tem até algumas coisas nesse filme que é meio problemático também, do tipo assim, ela tinha cabelo enrolado e aí pra ela ficar bonita ela tem que ter cabelo liso. Uma coisa bem anos 2000 assim, sabe. Uhum. Mas é um filme muito legal e tipo, enfim, é sobre várias outras coisas e o final do filme é ela com um menino da escola dela, enfim, uma pessoa muito X, nossa, um dos caras mais sem sal de Hollywood, assim, da história. Tipo, e aí o final do filme é ela beijando ele, tipo, e aí: "Ai meu Deus, acabou", e tal. Só que assim, pra mim é muito frustrante olhar pra esse filme, ainda mais hoje em dia. Na época até que eu engoli um pouco mais, porque, enfim, estava meio que, tipo, se todos os filmes tinham um final feliz assim. E hoje em dia eu olho e falo assim: "Poxa, o filme poderia ter sido sobre tantas outras coisas", sabe. Ela poderia, tipo: "Putz, agora eu sou princesa, vou viajar o mundo". Então, assim, pra mim era tão frustrante, porque, sei lá, poxa, imagina ser princesa de um país, você tem, tipo, todo o dinheiro do mundo, você pode fazer o que você quiser, o céu é literalmente o limite. E aí o que você quer fazer é beijar um cara feio da sua escola, que você estudou a vida inteira, e, tipo, o final do filme ser isso, sabe. Tanto que no próximo filme ela nem tá mais com esse carinha. Tipo, ela já tá com outro cara, que também é sobre isso também o segundo filme, que eu não acho tão legal quanto o primeiro por conta disso, porque é só sobre isso o filme. Eh, então, sei lá, tipo, hoje em dia, assim, um outro filme que eu assisti recentemente que pra mim foi extremamente broxante foi La La Land. Esse é mais recente, sim, e todo mundo ama esse filme. Amiga, eu tenho um E pôster de eu La La amo esse Land filme atrás de também. mim. Eu tô apontando pra ele, aqui. Não, eu amo esse filme, eu amo esse filme. Foi o meu filme favorito por muitos anos. É um puta filme bom, tipo assim, um musical maravilhoso. Mas, cara, a personagem, a Mia, ela é tão mais legal que o outro Sebastian. carinha, o Ryan Gosling, que eu nem lembro. É, Sebastian. Ela é tão mais legal e ela é tão mais interessante que esse Sebastian. E, tipo, esse Sebastian é uma criança. Ele é, tipo, endividado, alcoólatra. Tipo, é literalmente isso, sabe? E ela é uma menina que, tipo, quer fazer acontecer, ela quer virar atriz, e, enfim. E o tanto que, assim, eles terminam exatamente por isso, porque a vida deles é muito incompatível uma com a outra, porque ela quer uma coisa muito melhor pra ela do que, enfim, ele, sabe? Foi um filme que pra mim foi muito frustrante ver isso, porque eu também gente, eu fui da geração que, tipo, eu amava esse filme, e pra mim a parte mais triste, não sei se vocês nunca assistiram, é quando eles não ficam juntos. E aí todo mundo sempre falava, tipo: "Ah, o filme tem que acabar na parte que eles terminam, você não assiste depois disso, porque depois é só dedo no cu e gritaria, é muito triste". Mas dessa vez eu não fiquei triste, tipo, eu fiquei tipo: "Tá, you go girl", sabe, você tá no lugar certo, você tem que, tipo, exatamente seguir a sua vida e não é porque você foi apaixonada por uma pessoa que ela é uma pessoa para o resto da sua vida, tipo, era uma pessoa que estava incompatível. Tudo bem que assim, né, em La La Land ela meio que termina com o Sebastian e depois casa com outro cara, então é meio que tipo: "Porra, aquele era o amor da sua vida, por que que você não ficou com ele, né?". Mas, também foi um filme que eu fiquei muito reflexiva do quanto a Emma Stone é uma atriz muito melhor do que o Ryan Gosling, e esse filme fica muito escancarado isso. E e é exatamente isso, eu acho que pra mim teve uma mudança, assim, de mentalidade no tipo: "Putz, o objetivo final desse filme nem era o casal", sabe. Tipo, não é ela ficar com um cara que é o meu sonho, ou enfim, coisas nesse sentido. Não sei amiga, como que é pra você? Eu acabei de estragar La La Land. É. Amiga, na real, eu vou discordar um pouco do que você falou de Diário de uma Princesa. O 1, eu concordo, foi meio sei lá, ela se descobre em várias maneiras, e eles só parece que eles colocam o cara só pra ficar tipo: "Tá, e agora ela tá completa". Realmente, tipo, no final do Uhum. filme tem um drama que ela não quer ser princesa e ela não vai pra aquele grande evento que ela ia se revelar como princesa para o mundo.
Aí ela, Uhum. tipo, vai na chuva, ela pega o carro dela, ela finalmente consegue dirigir aquele carro que ela não conseguia dirigir, não sei o quê. E aí, pra completar tudo, vem lá, a cereja do bolo é um homem. Só que no segundo filme, pra mim, isso é completamente diferente. Pra mim, o segundo filme é eles falando, tipo, não, tá, vamos corrigir todos os erros que a gente fez no primeiro filme. Que, basicamente, enfim, a história do filme é que a rainha, a Julie Andrews, não quer mais ser rainha, ela vai se aposentar, ela quer descansar. E a Mia se formou na faculdade, ela tem uma formação boa, ela já tá pronta pra virar rainha, só que ela precisa casar pra ser rainha. Tipo, ela não pode ser rainha se ela não tiver um marido. E aí tem várias brigas entre ela e o parlamento. Eles ficam tipo, mas ela fica tipo, não, mas Nossa, eu. é verdade. Não É. lembrava. Ela fica Tá tipo, eu tô certíssima. pronta pra ser rainha, não quero ter um marido. Eles ficam tipo, não. A gente é um país tradicional e você vai seguir isso, a gente não vai mudar a lei pra você. Aí o filme inteiro é ela, ok, tentando achar um marido, não sei o quê. Aí, enfim, ela acha um príncipe, e eles estão tipo, ok, ele é o cara perfeito. Aí tem o outro, eu gostava muito mais do segundo filme do que do primeiro, porque eu achava o interesse romântico muito mais bonito. Só que ele era um cara que tava lá pra destruir os sonhos da Mia, porque a família dele achava que era a família real legítima. Então eles estavam meio que tentando sabotar a Mia, que é a princesa. Enfim, aí ele não é o interesse romântico ideal pra ela, ele não é o príncipe ideal pra ela. Mesmo se ela quisesse casar com alguém, ele não seria uma boa opção. E o filme inteiro é a Mia, tipo, ok, tentando achar um cara pra ser o rei dela, só que ela não quer isso, ela quer ser rainha sozinha. E o que acontece no final do filme é que ela tipo, consegue mudar a lei, ela consegue convencer o parlamento a deixar ela ser rainha sem um rei, e ela tem a coroação dela sozinha. E no final do filme ela nem Nossa, eu não termina, lembrava. ela nem termina com o cara, com o interesse romântico verdadeiro dela, que era o cara que tava tentando sabotar a vida dela. Tem um final meio aberto nesse sentido. Você não sabe se eles terminam juntos ou não, muito provavelmente terminam. Mas, exatamente, o final do filme não é sobre isso. E eu acho que, apesar de ser um filme muito antigo, ele revela muito essa mudança de paradigma hoje em dia do que faz uma mulher ser completa. Eu acho que eles corrigiram muitos erros do primeiro filme nesse segundo. Nossa, eu não lembrava. É porque, exatamente, eu nunca gostei muito do segundo, então, tipo, eu sempre não assistia, eu sempre assisti o primeiro, Nossa. que é um dos meus filmes, assim. Uhum. Mas é exatamente por isso. Mas, nossa, que legal, amiga, legal você trazer isso. E sobre La La Land, você discorda de mim? Ai, sei lá, eu nem pensei muito sobre o La La Land. Vamos seguir com o artigo, depois eu penso direito Vamos falar e sobre te outra respondo. coisa. É. É, Tá. mas, voltando pro artigo, tem uma frase que a Chantay traz de uma entrevistada dela que eu achei muito interessante, que essa pessoa que foi entrevistada disse: mesmo que eu seja uma pessoa romântica, eu sinto que os homens ainda vão continuar envergonhando a gente em 12 anos. Então, postar eles e ficar tipo, sim, esse é o meu homem, parece meio chato. E em relação a isso, eu acho interessante que a frase mais comum falada entre mulheres é odeio homens ou homens não prestam. E a gente vê ações masculinas e homens como sendo vergonhosas, entendeu? A gente se sente envergonhada deles serem homens, porque historicamente eles construíram essa imagem, infelizmente. E não tem nenhum estereótipo de homem que escapa. Quando você para pra pensar nisso, não tem nenhum homem que escape dessa visão negativa que a gente tem dos homens. Seja heterotop, Sim. seja esquerdomacho, seja gay, nenhum deles escapa. Mesmo você pode ser uma mulher super feliz no seu relacionamento. Você pode ser uma mulher que tem uma relação boa com seu pai. Mesmo assim, você já falou a frase, homem não presta. Ou ai, homem é assim mesmo, sabe? Enfim, eu acho que historicamente eles fizeram muita merda pra gente, tipo, sei lá, então ser homem já é um rótulo que vem com uma conotação meio vergonhosa, tipo, ai, Sim. Nossa, eu lembrei agora de uma coisa que, enfim, eu queria falar uma coisa que, às vezes, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, acho que toda mulher já passou por isso. Que, tipo assim, sei lá, você tá discutindo alguma coisa com várias mulheres, tem homens também na roda, e aí vocês começam a aprofundar um pouco mais. E aí vocês já estão chegando meio que à conclusão de que homem é uma merda, e aí algum homem se ofende. Esse fenômeno, assim, ele é muito interessante, porque automaticamente, quando ele se ofende, todas as mulheres param de escutar e param de prestar atenção e ficam tipo, ai meu Deus, lá vem ele, tipo, querer lacrar. E aí,
automaticamente a gente já deslegitima tudo, tudo, absolutamente. E a gente para de respeitar. Quantas vezes, sei lá, meu pai foi emitir alguma opinião, meu padrasto foi emitir alguma opinião, eu fiquei tipo: "Ai, cala a boca, você nem pode entrar nessa discussão", entendeu? E tipo, você tá errado. Porque realmente, assim, tem algumas coisas que não cabe, sabe, sei lá, tipo, por exemplo, vou discutir legalização do aborto, e aí algum homem vai falar algum comentário, tipo, se fosse uma mulher, até eu teria paciência de conversar, enfim, explicar o meu lado, entender o lado dela. Mas quando é um homem, eu falo assim: "Cara, isso não te cabe, isso não é sobre você", então assim, silêncio. Você já vira o E olho. assim, exato, exato. Quantas vezes isso já não aconteceu, sei lá, eu vou falar de alguma coisa, principalmente coisas que dizem respeito a nós, né. Então, sei lá, você vai falar de assédio. Eu sinto, assim, pelo menos eu sou muito reativa nesse sentido, assim, tanto que até uma vez a minha mãe virou e falou assim: "Nossa, Amanda, você fala muito que você odeia homens, você precisa, tipo assim, calm down", sabe. Eu tipo: "Não, calm down caramba", porque eles falam todos os dias, com todas as atitudes misóginas deles, que eles odeiam as mulheres, que eles querem que as mulheres morram, e ninguém fala nada. Aí quando eu falo alguma coisa, isso, tipo, tá causando algum tipo de revolta para um homem, tem que escutar. Tanto que quando eu falei isso pra minha mãe, a minha mãe ficou tipo: "Não, total, continue, É. tipo, faz o seu". Porque é realmente isso, gente, tipo, o tanto que nós somos silenciadas, nós somos violentadas, eu digo nós mulheres, instituição mulher, deslegitimadas em tantos momentos, assim. Então, eu como mulher, hoje em dia, eu acho que eu tenho que ser reativa, eu acho que eu tenho que falar: "Não, isso é um absurdo, o que você tá falando é coisa de gente criminosa, você é tipo, que discurso é esse?", sabe. Eu vou pontuar. Assim, óbvio, tem mulheres que são diferentes de mim, você pode ser diferente de mim, enfim, e pode ser que esse tipo de postura até te incomode. E eu não tô falando que você precisa romper com todos os homens da sua vida, eu não rompi, eu tenho vários amigos, eu tenho eu tô tipo aquele discurso assim, eu não odeio homem, eu tenho até amigos que são. Eu tenho vários amigos, eu tenho uma relação não, eu tenho uma relação boa com meu pai, com meu padrasto, enfim, mas é uma rela são relações em que eu estabeleci muitos limites e muito respeito, sabe. Do tipo assim, eu nunca vou escutar nenhum desaforo ou coisa nesse sentido, assim, por eu ser mulher. E é isso, sabe, isso já tá estabelecido na minha relação com eles. E é algo que funciona pra mim. Eu não tô falando que isso é uma regra, eu sei que, tipo, ser mulher tem muitas camadas, e a relação que a gente tem com os homens também diferencia muito. Por exemplo, eu tenho uma postura muito independente dos homens com os quais eu me relaciono, sabe. E exatamente por isso que eu quero muito ser independente financeiramente, eu já em tese parte o sou, e isso é muito importante pra mim, exatamente pra eu nunca ter que escutar nada nesse sentido. Mas eu acho que isso não é a realidade de muitas mulheres e às vezes a gente tem que se submeter a situações, mais complicadas, enfim, eu super respeito isso, mas eu também gosto de pontuar que eu ser reativa, eu não aceitar ou coisas nesse sentido não tá errado, sabe. Tipo, Uhum. não é uma coisa não é uma coisa que eu tenho que ter vergonha ou que eu tenho que melhorar em mim, sabe. É como eu me relaciono com as coisas que aconteceram na minha vida e que eu vejo que acontecem com outras mulheres. Sim. Enfim, hablei, não hablei nada. Não, hablou, amiga. Mas nesse sentido, a Chantel no artigo vai falar que mesmo mulheres, que estão em relacionamentos com homens, que têm relações boas no geral com homens, se sentem meio culpadas nesse sentido de estar confraternizando com o inimigo nesse sentido, sabe, tipo, pessoas que historicamente causaram tanto mal ao gênero feminino. Ela até comenta, vi um comentário na internet que falava, tipo: "Por que ter um namorado parece ser republicano?". Enfim, vem uma uma conotação muito negativa com isso. Enfim, aí isso de ter vergonha em certo sentido, eu acho que vergonha ainda não é a palavra que melhor descreve esse sentimento, mas parte de um sentimento de solidariedade com outras mulheres. E às vezes transformam essas mulheres que estão em relacionamentos com homens serem mesmo uncool, tipo, não legal nesse sentido. Enfim, aí ela traz o exemplo de várias mulheres que quando assumiram relacionamentos na internet perderam centenas de seguidores, isso eu achei bizarro, porque pra mim essa é uma mudança que vem com o tempo, sabe, ela anuncia que tem um namorado e aí o conteúdo dela começa a mudar e aí ela pode perder seguidores. Mas hoje em dia as pessoas já enfim, eu acho que já virou tão comum isso acontecer que as pessoas no momento que se anuncia um relacionamento, tchau. Não quero ver essa mudança acontecer. Mas, enfim, tem uma parte, enfim, das mulheres se sente culpada, e eu queria só, enfim, compartilhar um sentimento que eu tinha quando eu era solteira, que quando eu via uma influencer
que eu seguia falando que namorava, mesmo ela podia, enfim, estar em um relacionamento há anos e eu descobria em certo momento, sabe? Tipo, ela não comentava muito do relacionamento dela e o momento que ela comentava, tipo, meu namorado de 6 anos, eu ficava, tipo, seu namorado de 6 anos? Eu me sentia meio mal. E eu vou explicar por quê. Porque quando eu procuro pessoas pra seguir, eu procuro pessoas com quem eu me relacione de alguma forma. Pessoas que têm alguma vivência ou algum interesse em comum comigo. E quando eu era solteira, eu ficava muito desapontada quando eu descobria que elas tinham namorados, porque isso significava que a gente não era igual. A gente não compartilhava essa dor de ser solteira juntas. Porque, como a Amanda falou, tipo, meu, o mundo de homens tá muito escasso, enfim, não é fácil ser uma mulher solteira que, enfim, procura ter relacionamentos hoje em dia. É, É. mas nem sempre eu parava de seguir essas influências por isso. O problema realmente era quando elas paravam de postar as coisas que eu gostava pra só postar sobre relacionamentos. E nisso, eu acho importante trazer uma discussão que é a onda crescente das threadwives. Eu vou explicar o que é isso. Threadwife é traditional wife, que em português é esposa tradicional. E, gente, ao mesmo tempo que cresceu essa visão em um lado da mulher feliz, independente, ser solteira e ser forte, tá crescendo muito e é muito desesperador pra mim ver isso, essa glamorização da esposa tradicional, da esposa que não trabalha, cuida de casa e só faz filho. Enfim, gente, temos o exemplo da Nora Smith. Eu não sei se ela é o melhor exemplo, porque ela é uma mulher bem-sucedida, enfim, no trabalho de influência dela, não quero criticar, mas ela é um grande exemplo da mulher que só cozinha, enfim, que é uma esposa tradicional que lembra muito, sei lá, do papel da mulher 100 anos atrás, sabe? Aquela mulher que não tinha direitos, enfim, isso pra mim é desesperador. Enfim, pra mim isso são dois extremos que estão crescendo muito ao mesmo tempo. E não sei, o que eu pensei, eu posso estar viajando, é que às vezes esse primeiro impulso de parar de seguir a pessoa, assim, no momento que ela anuncia o relacionamento, porque a gente já viu tantas vezes, mulheres mudando o conteúdo delas porque elas entraram no relacionamento, é porque quando você vê uma mulher em relacionamento, ela se aproxima muito mais a threadwife do que a mulher solteira independente. Então, sei lá, a gente tá vivendo em um mundo de muitos extremos, então, enfim, se você não é um extremo, você é o outro. E o fato de você ter um namorado te aproxima muito mais do extremo da threadwife. Apesar de a gente saber que na vida real existem muitas mais camadas e complexidades em relação a isso. Mas na internet, infelizmente, é assim que as coisas funcionam. As pessoas tendem a generalizar as coisas e botar muitas pessoas em bolhas e, pelo menos com o TikTok, eu vejo isso que tem, tipo, muitos rótulos dentro das pessoas. Ai, você é uma Visco Girl. Ai, você é uma City Girl. As pessoas tendem a botar rótulos em tudo. Criar rótulos que nem precisam existir. Mas é exatamente isso. As pessoas botam um rótulo na pessoa pra generalizar, pra você já olhar e saber tudo o que você precisa sobre a pessoa. Enquanto a gente sabe que na vida real é muito mais complicado que isso. Mas eu queria trazer um exemplo, que eu inclusive já mencionei com a Amanda quando a gente tava discutindo a ideia desse episódio, que é da Olivia Rodrigo. Ela foi ver um jogo de tênis do torneio lá de Wimbledon com o namorado dela. A Amanda nem sabia que a Olivia Rodrigo namorava, pra vocês saberem que ela é muito mais além disso. Mas saíram umas fotos dela com o namorado dela. E ela tava usando uma roupa conservadora. E, gente, em jogos de tênis as pessoas usam roupas conservadoras, tá? Tipo, só um contexto pra quem Nem não conhece. pode, tem É, certas cores que não podem ser usadas. exato. É super tradicional. Exato. A Olivia Rodrigo tava usando um vestido longo, assim, que cobria boa parte do corpo dela e tinha aquela estampa que parecia uma toalha de piquenique, vermelha. Era um vestido lindo. Mas aí eu vi no Twitter que postaram, tipo, Olivia Rodrigo no jogo de Wimbledon com o namorado dela, não sei o quê. E nos comentários as pessoas, tipo, gente, me preocupa muito ver a Olivia se vestindo desse jeito. E eu fiquei, tipo, como assim? Por que te preocupa? Como assim? E nos comentários as pessoas estavam explicando que ela parecia muito uma threadwife com aquele tipo de roupa. Eu fiquei, tipo, gente, como assim? A Olivia Rodrigo pra mim é o oposto de uma esposa tradicional, como assim? Aí eu fui ler e as pessoas ficaram tipo, não, então ela já falou que ela quer ter filhos e me preocupa muito ela ter filhos cedos e ela largar a carreira e não sei o quê. E eu fiquei tipo, hã? Hã? É. Que pra mim, eu olhei, gente, a Olivia Rodrigo, ela sobe em um palco, no estádio lotado, de maiô, gente. Ela é o oposto de threadwife. Tipo, ela não poderia estar mais distante.
E eu, tipo, acompanho a Olivia Rodrigo bem por cima, mas eu vejo que ela é extremamente, enfim, pró-direitos reprodutivos de mulheres. Ela, inclusive, comentou recentemente em um post extremista da direita estadunidense que usou uma música dela de fundo por um vídeo falando, tipo, meu Deus, pelo amor de Deus, não usem as minhas músicas nunca mais pra promover sua propaganda racista. Enfim, pra mim ela é o extremo oposto dessa visão, assim, tradicional. Então eu fiquei muito chocada, porque é exatamente isso. Se um aspecto da sua vida te aproxima mais de um dos extremos, você não é mais uma mulher livre e empoderada. Não, com certeza. Eu acho que isso também entra num outro lado, que também é uma outra forma de opressão às mulheres, sabe. Por que que agora também tem um jeito certo de ser mulher, sabe, um jeito certo de você ser independente ou enfim, tipo, meu, ela pode ser uma artista de sucesso e namorar, sabe. Ela pode ter filhos e ser uma mulher independente. Ela pode enfim, tem muitas formas de uma mulher ter sucesso, sabe. E assim, se ela quiser ter filhos, se ela quiser ser uma mãe se ela quiser ser uma dona de ca gente, é literalmente isso, é só o poder de escolha que as mulheres têm que ter, sabe. Acho que é muito interessante a gente ver isso, a gente problematizar, tipo, as formas de violência, enfim, mas o que é mais importante é você dar o direito de escolha para as mulheres, sabe. Independente, e exatamente, esses rótulos, eles são meio que prisões, sabe. Ah, casou, agora esquece. Uhum. Agora vai virar dona de casa, agora não vai mais pensar fora, não vai discutir, tipo, por quê? Sabe? Por acho que é até uma coisa interessante de se discutir no sentido de tipo, será que eu não posso me relacionar com uma pessoa, e ainda ser independente, ainda ser questionadora, ser casada e ainda questionar o meu relacionamento, questionar as atitudes dessa pessoa quando ela tiver alguma coisa que eu não concorde? Gente, não faz sentido nenhum, sabe. Até porque eu, por exemplo, se eu entrar num relacionamento, eu tenho certeza que vai ser um relacionamento em que eu vou colocar as minhas opiniões e, tipo, vai ser constantemente discutido. E não no sentido de: "Ah, eu vou terminar esse relacionamento, então chega". Não, mas eu, tipo, eu quero trabalhar essa relação, sabe. Eu quero que essa pessoa me respeite, eu quero respeitar essa pessoa. E mas algo nesse sentido. E quando eu vejo esse tipo de coisa, pra mim também vem num lugar de opressão, assim, sabe. Eh, e até um pouco meio será que não foi um homem que comentou esse tipo de coisa, sabe? Não sei, eu tenho um pouco essa impressão. Eu já sofri muito julgamento, até as pessoas já questionaram muito a minha sexualidade por eu não estar com um homem, porque tipo: "Nossa, tá solteira por tanto tempo, é lésbica, né?". Ah, é, porque com certeza é por isso. Tipo, o que é uma falta de respeito, assim, tão grande. Tipo: "Ah, é porque não gosto de homem, por isso". Não, meu filho, é porque olha os homens que tem, disponíveis, sabe. Assim, do tanto que eu já não fui julgada, muitas vezes, por ser, tipo, uma mulher difícil. Tipo, uma pessoa difícil de se relacionar ou enfim. Tipo, sendo que, cara, não necessariamente, sabe. Na verdade não, eu acho que eu sou uma pessoa muito legal, tanto que eu tenho vários amigos, tipo, por que que eu seria uma pessoa difícil, sabe. Enfim, eu vejo esses rótulos muito num lugar de opressão mesmo, sabe, eu não consigo ver isso com outros olhos, tipo, "Ai, você tá querendo me rotular pra eu não poder sair do que você me rotulou", sabe. Enfim. Sim. Acho muito problemático esses rótulos e talvez seja isso que motiva as pessoas a simplesmente darem unfollow quando elas verem que uma influencer que elas seguem tá em um relacionamento. E às vezes não, gente, às vezes o conteúdo dela não vai mudar, ela só tá em um relacionamento. Eh, Enfim, aí agora o artigo já tá acabando. Mas eu acho que agora enfim, como eu falei, nesse artigo a Chantay ela fala muita coisa, e eu acho que era essa a intenção dela, e ela não aprofunda tanto em algumas coisas. Aí eu acho que é essa exatamente a função da pessoa que tá lendo vai fazer, mas aí começa a ficar um pouco confusa que ela começa a falar um monte de termos. Mas a conclusão dela é que estar em um relacionamento não afirma a sua feminilidade mais, porque os nossos papéis tradicionais mudaram. Aí ela problematiza a politização da heterossexualidade. O que eu entendi disso exato, porque ela não aprofunda muito esse ponto, aí eu tive que dar uma pesquisada. O que eu entendi é que antes, só as outras sexualidades, então as que não eram heterossexuais, eram politizadas.
você não ser heterossexual já vinha com uma carga política. Enfim, durante muito tempo, ser hétero e ter um namorado ou marido era visto como algo natural e até uma conquista, mas hoje, porque esses papéis estão mudando, essa coisa tá mudando. E as mulheres começaram a perceber que a heterossexualidade vem carregada de expectativas antigas e tradicionais. E agora elas estão começando a questionar isso mesmo estando no padrão da heterossexualidade. Tipo, sou uma mulher Sim. heterossexual, mas eu não quero seguir esses padrões tradicionais. Enfim, aí essa reflexão não significa rejeitar o amor, mas entender que estar com um homem não precisa ser o centro da vida de uma mulher. Enfim, aí tem a questão da independência financeira, emocional e muitas coisas que antes eram vistas como parte da vida solteira, que agora as mulheres que estão em relacionamentos também querem ter. Enfim, assim, ter um namorado deixou de ser um sinal de sucesso e passou a ser apenas uma opção. O amor continua existindo, mas ele não é a única opção pra ter uma vida completa. Eu acho que é isso que ela quer dizer por politização da heterossexualidade. Você entendeu a mesma coisa? Muito interessante, cara. Eu me identifiquei muito agora Aham. com o que você falou, assim. Porque é sempre uma coisa que, enquanto você estava falando, me veio muito à cabeça, é que quando você tem relacionamentos homossexuais, isso agora eu tô falando de relacionamentos homossexuais, eu não tô generalizando pra outros tipos de sexualidade, tá? Então, por exemplo, você tem um relacionamento lésbico, são 2 mulheres se relacionando, então não tem, estrutura de poder, sabe, em relação ao gênero. Uma mulher, ela não vai estar acima da outra por nada, porque a sociedade não estabeleceu que uma mulher tá acima da outra nesse sentido, assim. Óbvio que, sei lá, se você fizer um recorte de raça, pode ser que sim, que ainda tem essa hierarquia. Da mesma forma, num relacionamento gay com homens. Então, se você tiver 2 homens entre eles, não vai ter essa camada política por cima de tipo, um homem tá acima do outro. Não, é igual. O que é exatamente o que eu busco num relacionamento heterossexual, que é algo muito frustrante, é não ter essa estrutura por trás, sabe, de poder. Eu não quero isso quando eu for me relacionar com um homem. Eu não quero que ele esteja acima de mim por ele ser homem e eu ser mulher e aí aguenta aí, é isso, sabe. O que eu busco é um equilíbrio da mesma forma que os relacionamentos homossexuais têm. O que é um pouco frustrante sendo heterossexual, e é um pouco frustrante no sentido de tipo: "Putz, então será que eu vou ficar sozinha?". E aí, por muito tempo, isso é algo que me assombrou, do tipo: "Nossa, eu vou ficar sozinha, eu preciso ser mais permissiva, eu posso aguentar". Mas aí eu cheguei à conclusão que eu falei assim: "É um preço muito barato ficar sozinha, pra eu não ter que me submeter a esse tipo de relação, sabe. Uma Uhum. relação em que eu vou ter que me sujeitar a, enfim, uma estrutura de poder que eu não concordo. Então, eu prefiro ficar sozinha". E eu encontrei paz nisso. Mas não de certa forma de olhar e falar: "Nossa, eu vou me fechar a todos os relacionamentos", não. Mas do tipo, eu só vou entrar se eu puder ter uma relação mais menos hierárquica, porque eu acho que nunca deixa de ser, né. Hum. Mas acho que menos hierárquica, e um pouco mais próxima disso. E que eu acho que é super possível. Enfim, era um pouco esse comentário, eu achei muito interessante realmente, Ah, de de faltar mesmo essa carga política nos relacionamentos heterossexuais. isso é muito interessante. E eu não sei se é porque eu não conhecia o termo, mas a Chanté, ela joga isso, assim, nos últimos 2 parágrafos do artigo e eu fiquei tipo: "Meu Deus, desenvolve, diva". Mas eu acho que é justamente isso que ela queria que as pessoas que lessem fizessem, então não tô Sim, criticando o artigo, achei que foi uma ótima provocação, achei muito interessante, eu acho que porque é uma provocação tão interessante, é que as pessoas estão falando tanto sobre esse artigo. sim. Eh, Enfim, queria concluir só voltando naquele comentário que você falou que, enfim, nós somos 2 mulheres heterossexuais falando, que eu acho que exatamente o texto da Chanté é muito problematizando o relacionamento heterossexual, eu acho que é bem esse o nicho da problematização. Uhum. Então faz sentido a gente discutir sobre isso. Mas eu fui uma das pessoas que li o título do artigo e fiquei tipo: "Total". Principalmente quando eu era solteira, eu ficava tipo, eu jogava um julgamento muito grande pra, enfim, mulheres da minha idade que estavam, namorando, eu ficava tipo: "Ah, tá, então quando eu quiser sair à noite você não vai querer sair comigo", sabe. Então você vai preferir ficar em Sim. casa, que saco. Mas, enfim, agora que eu não sou mais uma mulher solteira, eu vejo que tem muitas enfim, muita abertura pra ser uma mulher divertida em um relacionamento, não quer dizer nada, mas a gente inevitavelmente coloca um rótulo. Enfim, eu acho que sim, esse artigo é muito interessante e trouxe muitas reflexões muito importantes pra gente. Sim, nossa, muito bom. E eu gostei muito de, enfim, discutir sobre isso, sabe, porque Uhum. era até
Era até um dos temas que a gente tava pensando em falar sobre vida solteira, mas eu acho que com o escopo desse texto fez muito mais sentido, assim, ficou muito Sim. mais amarrado. Uhum. É. Quer Eu finalizar, acho que amiga? é isso, né. É. É, só mais uma coisa. Qual que é a sua música da semana? Ah, é. Gente, vocês vão me odiar se eu falar uma música de Wicked, se eu colocar uma música de um musical na nossa playlist. I Não? love. Say it. Mano, vai estrear Wicked Parte 2 esse Hum. mês. Então tá, tipo, uma baita promoção e lançou recentemente a Wicked One Wonderful Night, que é, tipo, uma noite, assim, que eles fizeram uma apresentação ao vivo de Wicked. E agora tá no Prime Video. Se você tem Prime Video, eu super recomendo. Aí eu tava vendo antes da gente começar a gravar no episódio de hoje. Então minha música vai ser Defying Gravity, que é muito boa, gente. Eu amo Wicked. Eu amo Wicked, eu tô muito animada pra sair. Tudo. Eu nunca vi Wicked, nem nunca vi nada. Eu não Amiga, você sei. tem que Tipo, ver! eu sei, I know, mas eu tenho muita preguiça de um musical de 3 horas, sabe. Não, total, total. Só que, tipo, a minha única crítica ao filme é que, tipo, é um filme de 3 horas e parece ser um filme de 3 horas. Tipo, não é um tempo que passa voando. Tipo, total, eu entendo essa hesitação, mas eu super recomendo, porque é literalmente minha única crítica ao filme. Não, eu quero assistir, eu quero assistir. Não, isso não é eu vou assistir em algum momento, só tô com preguiça ainda. E qual a sua música da Mas semana, amiga? a minha música da semana, eu ia falar eu sempre tenho várias músicas, né, mas eu vou falar uma que se chama Elephant Gun, do Beirute. Acho que você conhece. Não. Não? Uh-uh. Não? Uh-uh. É uma música antiga, ela é de, sei lá, 2012, 2013. Eu amo essa música há muito tempo. Pra quem não sabe, eu fiz dança por muito tempo. E essa era uma das músicas que eu mais gostava de dançar. Porque Uhum. ela é muito, muito linda. Assim, o Beirute, ele é um artista americano. Só que eu acho que ele tem muita raiva de ser americano. Porque ele é viciado em música europeia e principalmente leste europeia. Então, ele tem vários álbuns, mano, impecável, sabe? Tem várias músicas muito boas. Tem Nantes, Postcards from Italy, enfim. Mas Elephant Gun é a mais famosa dele. Eu acho que provavelmente você já deve ter escutado. Eu só Todo não mundo, acho lembrei que. do. Exato. A música é muito linda e a história também é legal. Que é meio que, tipo, de você sair meio que de casa, de descobrir sua vida, enfim. E eu amo essa música, fazia muito tempo que eu não escutava, e aí essa semana eu escutei. E aí eu tô um pouco viciadinha nela de novo. I love. E aí essa vai ser minha música da semana. Amei, amiga. É. Quer falar as nossas coisas de sempre, recomendações? Sim, sigam a gente em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no TikTok, como só mais uma coisa.pod. No TikTok a gente posta os cortes do nosso episódio, então se você quiser recomendar algum trecho do nosso episódio pra alguém, você pode escutar, ver se você encontra e mandar pra uma pessoa. E no nosso Instagram a gente faz posts semanais em homenagem aos episódios que a gente tá postando. E então eles sempre se relacionam com o episódio, coisas da nossa vida, fotos nossas, enfim, então é muito legal pra assistir por lá também. É onde tá publicada a nossa playlist de músicas da semana, em que a gente atualiza semanalmente com as músicas. E também a gente faz alguns conteúdos relacionados ao Clube da Cultura, falando quais são os livros que a gente vai ler. Então, basicamente é isso, acompanhem a gente. Nós estamos no Spotify, no YouTube e no Apple Music pra vocês escutarem. Eu só queria falar, aproveitar que a gente não tá lançando esse episódio, enfim, o nosso cronograma que a gente fugiu um pouco, falar pra vocês assistirem o filme do nosso Clube da Cultura desse mês. Que é A Pior Sim, Pessoa do Mundo. Enfim, fazendo esse lembrete aqui pra verdade. vocês. Verdade. Tá no Prime Video esse filme, então muito facinho se vocês não conseguirem assistir. Tem outros meios piratas pra assistir filme, mas o Prime Video eu acho que é um streaming que ele tá mais barato também, porque ele tem propaganda. Tipo, é um Uhum. saco que vai ter propaganda, mas ele tá mais barato que Netflix, entendeu? Então, acho que vale a pena. Sim. Ou pega a semaninha grátis lá, assiste o filme, tá tudo certo. Só pra ouvir a gente falar sobre. Exato. Não, e vai ser legal. É um filme que tem muita coisa, eu vou precisar reassistir. A Ana Lu ainda Uhum. não assistiu. Não. E vamos gravar o episódio também pra vocês escutarem. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comentem a música da semana de vocês também aqui, a gente vai adorar saber. Comentem o que vocês acharam do episódio, se tem alguma reflexão que vocês fizeram a partir do que a gente falou. Alguma coisa que vocês acham que faltou.
da gente Uhum. trazer também, porque eu acho que é um tema que dá pra gente discutir em vários outros Se momentos. vocês gostaram da gente mudar o nosso cronograma pra falar agora sobre o tema, a gente deveria fazer mais Sim. isso. Sim. E é isso, né, amiga? Tem mais alguma coisa? Não, nada. Então é isso. Então até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E não esqueçam de avaliar a gente no Spotify. Isso é Total. importante. Uhum. Então Deixar é uma isso, avaliação de 5 gente. estrelas, eu deixei um tutorial lá no nosso TikTok, se você não sabe como faz isso. Mas é isso. Até quinta-feira, gente. Até.